Deus para nós. Vai ser uma mensagem breve e creio que o Senhor vai falar poderosamente ao nosso coração. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Hoje, por nós falarmos especificamente sobre a ressurreição, nós vamos dar uma pausa na nossa série de mensagens no Evangelho de Marcos. E hoje, então, a gente vai trabalhar aqui o Evangelho de João. A partir do próximo domingo, então, a gente retorna na nossa série de reflexões no Evangelho de Marcos. João capítulo 20, a partir do versículo 1. João capítulo 20, a partir do versículo 1. Um texto um pouco extenso. Depois, quando a gente terminar a leitura, não feche a sua Bíblia, fique com a Bíblia aberta. João capítulo 20, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Alguém quer pedir misericórdia? Alguém quer pedir graça? Eu acho que é Renata. Brincadeira. Sumiu, às vezes parece que some alguns livros da Bíblia, né? Na hora que você está. Às vezes acontece isso comigo, viu, gente? Parece que é novo. João 20, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Domingo, guarda essa palavra aí, domingo, de novo, hein? Domingo, bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava. Guarda aí, discípulo que Jesus amava. E disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Versículo 6. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Então ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. 8. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo e ele viu e creu. Guarda essa palavra. Ele viu e creu. Versículo 9. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse, e os dois voltaram para casa. Fica com a sua Bíblia aberta aí neste texto, não fecha. Depois nós vamos fazer aqui outras leituras dentro de João capítulo 20. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer pela tua palavra, Senhor. E oramos, ó Deus, para que o Senhor encontre em nós, ó Deus, uma terra fértil. A tua palavra é semeada e produz vida e produz fruto, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos traga iluminação, Espírito Santo, para que possamos compreender tudo que o Senhor quer falar conosco, de forma que possamos sair desta noite cheios do teu Espírito Santo, ó Deus. Possamos sair daqui transformados, renovados, desafiados pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O título que eu dou aqui para a nossa mensagem de hoje é: quem ama, crê. Quem crê é feliz. Quem ama, crê. E quem crê é feliz. Vou provar para você através aqui do texto. Quem ama, crê, e quem crê é feliz. Hoje pela manhã, nós falamos aqui, fizemos uma exposição do texto de Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao 8. E nós usamos como uma figura, a figura da palavra sexta-feira e a palavra domingo. Então nós dizemos que, nós falamos sobre a diferença do que é você viver numa sexta-feira. Viver numa sexta-feira é você viver uma vida como se tudo tivesse
tivesse acabado, quando Jesus disse ali na cruz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e aí diz então que Jesus, ele morreu naquele momento. Então viver numa sexta-feira é viver uma vida como se Jesus na realidade nunca tivesse ressuscitado, é viver uma vida sem esperança, é viver uma vida sem graça. Mas aí nós falamos que Deus nos chama para viver no domingo. E o que é viver no domingo? Viver no domingo é viver uma vida diária na ressurreição de Jesus, é crer que esse Jesus ressuscitou e que Ele se faz presente não apenas quando nós nos reunimos aqui aos domingos em culto, mas que esse Jesus vivo, Ele se faz presente em todos os momentos da nossa vida. E porque esse Jesus vive, nós podemos ter sempre esperança, graça, nós podemos sempre caminhar, porque nós sabemos que o nosso Senhor vive. Então esse é o chamado de Deus para nós, viver um constante domingo na nossa vida, uma constante celebração do Cristo vivo. Esse é o desafio de Deus para nós. Quando nós vamos para o Evangelho de João, o Evangelho de João, que é o texto que nós acabamos de fazer a leitura dele, para o Evangelho de João, o domingo é um domingo constante, é uma diária, porque Jesus ressuscitou. Então, para essa igreja que recebe este Evangelho, não há mensagem mais importante do que essa, do que a ressurreição de Jesus. Então o domingo, ele é algo constante, ele é algo eterno, ele é algo que acontece diariamente na nossa vida, essa realidade de que Jesus ressuscitou e Ele se faz presente no meio de nós, e de que a morte não tem a última palavra. A igreja que recebeu o Evangelho de João, que é também conhecido como o Evangelho do discípulo amado, essa igreja, ela vivia tanto essa consciência da ressurreição de Jesus, que mesmo diante das perseguições que aqueles cristãos sofriam no passado, nada disso roubava a alegria deles, o prazer, a fé, a esperança de seguir Jesus e de servir Jesus, mesmo quando eles tinham que enfrentar a morte por causa de Jesus. E quando eu vejo essa igreja que por Jesus é capaz de até mesmo enfrentar a morte e de que não perde a alegria mesmo em face da morte, eu lembro, por exemplo, dos nossos irmãos na atualidade no Egito. Vocês que acompanharam os noticiários viram que na semana passada 44 seguidores de Jesus morreram numa igreja, porque um doido ali entrou ali no meio da igreja e explodiu ali todo mundo. Mas não pensem vocês, meus irmãos, que essa igreja está desanimada, que essa igreja está enfraquecida. Pelo contrário, está mais forte do que nunca. Sabe por que isso? Porque eles têm plena consciência que o viver deles é um viver diário na ressurreição de Jesus, que Jesus está vivo. Então mesmo quando um doido entra no meio da igreja e mata muitos seguidores de Jesus, isso não é motivo para tirar a alegria daquela igreja, para tirar a esperança, para tirar a fé e para tirar o amor de Jesus. Meus irmãos, isso é somente para aqueles que vivem a consciência da ressurreição de Jesus. Isso é para aqueles que têm plena consciência, como diz Jó: eu sei que o meu Redentor vive. E quando a gente tem essa consciência de que o meu Redentor vive, não apenas aqui, neste momento agora, mas todos os dias da nossa vida, meu querido, nada vai te enfraquecer, nada vai roubar a sua alegria, nada vai roubar a sua fé e o seu prazer de seguir Jesus. Quando nós vamos aqui para o texto que nós acabamos de ler, João capítulo 20, do versículo 1 ao 10, eu vejo que quem ama, crê. Quem ama, crê. O texto aqui que nós fizemos a leitura fala de uma mulher chamada Maria Madalena,
Maria Madalena, ela foi ali ao túmulo e aquela mulher pensou que o corpo de Jesus havia sido roubado. E ela foi então procurar Pedro e o discípulo amado. Imediatamente Pedro e o discípulo amado, eles foram ali até o sepulcro para ver se o que Maria falava era de fato verdade. Mas vocês fazendo uma leitura aí no texto, vocês vão perceber que o discípulo amado, ele saiu correndo na frente de Pedro e ele chegou primeiro. Sabe por que isso? Porque ele tem plena consciência de que é amado por Jesus, e porque ele sabe que é amado por Jesus, ele crê. Quando eles dois chegam ali no túmulo, um vê ali o túmulo vazio, e o que diz o texto? Que o discípulo amado, ele vê e crê. Já Pedro não. Quando o texto fala assim, olha, porque eles ainda não entendiam as Sagradas Escrituras, o texto está dizendo aqui sobre Pedro e sobre os outros discípulos. O discípulo amado, ele tem tanta consciência de que ele é amado por Jesus, e ele ama tanto Jesus, que ele sabe então que nada pode tirar a vida desse Jesus. E é por isso que quando ele vê o túmulo vazio, ele, diferente dos outros, ele crê. Ele crê, meus irmãos, porque ele ama, porque ele sabe que é amado, e porque ele ama. O Evangelho de João, meus irmãos, só é possível você crer na ressurreição de Jesus se você ama Jesus mais do que tudo. Somente aqueles que amam Jesus mais do que tudo verdadeiramente acreditam que Ele está vivo e de que absolutamente nada pode deter Jesus. Nada. A palavra-chave aqui é amor. O Evangelho de João não basta apenas você ter fé, mas acima de tudo é necessário que você ame Jesus. Ame Jesus mais do que tudo. Ame mais do que tudo. E o desafio que Jesus faz para cada um de nós aqui nessa noite é: como é que está o seu amor por mim? Deus, Ele é um Deus exigente e que não divide a glória dele com ninguém. Então o que Jesus aqui ele fala para nós é o seguinte: como está o seu amor por mim? Jesus ele fala: olha, Sheila, você me ama mais do que ama Manuela e o Gustavo? Camila, você me ama mais do que ama o Gustavo? Fernando, você me ama mais do que ama a Luciana? Carlos, você me ama mais do que ama a Tatiana? É o desafio que Jesus faz a cada um de nós essa noite, meus irmãos. Porque quando ele tem um particular com Pedro, ele fala para Pedro: Pedro, você me ama mais do que ama esses todos? Só quem ama Jesus mais do que tudo, verdadeiramente pode crer que Ele ressuscitou. Só quem ama Jesus mais do que tudo, tem a consciência de que Jesus é mais forte que a morte. E se Ele é mais forte do que a morte, não há absolutamente nada maior do que Ele. Então quem tem a consciência de que é amado por Jesus e ama Jesus mais do que tudo, então tem a consciência de que Jesus Ele é muito maior do que os nossos conflitos familiares, de que Ele é muito maior do que as nossas enfermidades físicas,
faltará a certeza de que Ele é maior do que a morte, de que Ele é maior e superior a tudo. Porque quem ama, estão aqui comigo? Acho que vocês não estão. Estão aqui comigo? Amém. A gente encerrar aqui a nossa mensagem. Quem crê é feliz. Quem crê é feliz. Agora eu peço que você ainda, João capítulo 20, versículo 19. Pedi para vocês deixarem a Bíblia aberta aí. Vamos para João capítulo 20, versículo 19. Diz assim: naquele mesmo domingo, ao domingo aqui novamente, por que eu disse para o Evangelho de João, o domingo ele não tem fim. Viver a ressurreição de Jesus é algo eterno, é algo que não tem fim. Então naquele mesmo domingo, no primeiro dia da semana, como pode estar algumas versões de vocês, que é na verdade domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, Jesus lhes mostrou as mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de um gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, eu não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e põe o seu dedo nelas, estende a mão e põe no meu lado, pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes os que não viram, mas mesmo assim creram. Agora Jesus está novamente no domingo, e ele encontra ali os seus discípulos de portas trancadas, completamente dominados pelo medo, completamente dominados pela falta de fé, pela falta de esperança, pela falta de graça. E talvez seja essa a situação de alguns de nós aqui nessa noite. E a primeira coisa que Jesus faz ali, quando ele aparece para aqueles discípulos, é fazer com que eles superem o medo. Então, porque eles venceram o medo, eles podiam dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei? A segunda coisa que Jesus faz é mostrar para aqueles discípulos o que é a verdadeira alegria. Que a alegria não é essa coisa anestésica que os bens materiais fornecem para nós, mas que a alegria plena e verdadeira só Jesus pode dar. Então Jesus dá essa alegria para eles. A terceira coisa, Jesus dá para aqueles homens a paz. A quarta coisa, Jesus envia eles para a missão, porque eles não podiam guardar isso somente para eles, eles tinham que compartilhar. A quinta coisa, Jesus envia o Espírito Santo para que a vida daqueles discípulos seja um constante Pentecostes. Meus irmãos, Jesus, tudo que Ele fez não foi só para aqueles homens no passado, é para nós aqui hoje. Então, porque Ele vive, nós podemos superar o medo. Porque Ele vive, nós podemos ter alegria plena. Porque Ele vive, nós podemos ter paz verdadeira e transmitir essa paz uns para os
outros. Porque Ele vive, nós podemos ir pregar o Evangelho. Porque Ele vive, o Espírito de Deus habita entre nós. Paulo diz na sua carta aos Efésios o seguinte: eu oro a Deus para que Ele abra o entendimento de vocês, e vocês saibam que o mesmo Espírito, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o poder que habita dentro de vocês. E muitas das vezes, meus irmãos, nós temos uma vida tão sem graça, porque embora já estamos há 20, 30, 40, 50 anos numa igreja, já não cremos mais nisso, já não cremos mais nisso, já não amamos Jesus como deveríamos amar. Certa vez Jesus falou para uma igreja, a igreja de Éfeso: eu tenho uma coisa contra vocês, é que vocês não me amam mais como me amavam no princípio. E aí o Senhor fala: arrependam-se, porque senão eu virei e eu vou tirar o meu candelabro no meio de vocês, eu vou tirar a minha presença do meio de vocês. O texto aqui diz que Tomé não estava fazendo parte dessa reunião. Olha que oportunidade Tomé perdeu na vida dele. Tomé perdeu uma grande bênção na vida dele, porque ele não estava ali naquela reunião. E aqui eu aprendo, meus irmãos, uma lição importante para nós, que muitas das vezes nós perdemos grandes oportunidades de ouvir Deus falar conosco, do Senhor nos alimentar espiritualmente, do Senhor fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, de nós crescermos como seguidores de Jesus, porque às vezes a gente é negligente em frequentar os cultos. Às vezes é aquele dia que você fala: não, hoje eu vou ficar em casa assistindo televisão. Era aquele dia que Deus ia falar com você, meu querido. Era aquele dia que o Senhor ia dar para você a resposta que você tanto estava buscando nele. Na carta aos Hebreus ele diz assim: não deixe de congregar-vos como é costume de alguns. Tomé, ele não ama Jesus mais do que tudo. Eu já estou encerrando aqui a nossa mensagem. E porque ele não ama Jesus mais do que tudo, ele não pode acreditar que o Cristo ressuscitou. E porque ele não ama Jesus mais do que tudo, para ele não é o suficiente ver o Cristo diante dele. Ele tem que tocar nas feridas de Jesus. Porque só quem ama de fato, meu amigo, crê. Só quem ama, crê. E quando Jesus, num ato de graça, ele aparece ali para Tomé e deixa Tomé tocar nele, Jesus dá uma repreensão para Tomé: Tomé, pare de duvidar e creia. Talvez o Senhor esteja falando para alguns de nós aqui nessa noite: pare de duvidar e creia. Creia. Que nós temos que entender, meus irmãos, que tudo isso que o Senhor escreveu aqui, essa palavra, é uma palavra de Deus para nós. Então não duvide de tudo aquilo que Deus fala com você. Muitas das vezes a nossa vida não anda, não sai do lugar, porque a gente deixa que a dúvida tome conta do nosso coração. E o Senhor diz para nós: pare de duvidar e creia, creia. O Senhor encerra então dizendo para Tomé: você crê porque você me viu, mas felizes são aqueles que mesmo que não viram, mas mesmo assim creem. Meu querido, felicidade verdadeira, de acordo com o Evangelho de João, é você crer, mesmo que você não esteja vendo nada. Eu não estou vendo Cristo diante de mim, eu não estou vendo as feridas nas suas mãos, eu não estou vendo, mas Senhor, eu creio, eu te amo tanto, Jesus, que eu creio e eu posso te sentir aqui em nosso meio, Senhor. E a Bíblia diz que isso é a verdadeira alegria e felicidade, é crer que Jesus está vivo e presente no meio de nós, e que a nossa vida, meus irmãos, não se resume aqui ao material, mas de que há uma realidade espiritual de Deus para nós.
há uma realidade de Deus para nós. Portanto, o Senhor nos desafia a sermos verdadeiramente felizes. Você será feliz se verdadeiramente você crer. Você será feliz se verdadeiramente você fazer do domingo um dia constante na sua vida. Você será verdadeiramente feliz se a sua vida for um constante celebrar a Cristo Jesus. Isso aqui, meus irmãos, isso aqui não é chavão de teologia da prosperidade. Isso aqui é palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus para nós. E que nós possamos viver essa realidade da ressurreição de Jesus. Portanto, meu querido, nunca permita que nada roube a sua alegria, a sua felicidade, a sua paixão e o seu amor por Jesus. Nunca permita que nada, mas mantenha-se sempre firme em Jesus. Ame Jesus mais do que tudo. Creia e seja feliz. E quando vier as dúvidas, diga: sai para lá a dúvida, porque eu sei